Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cristiane Aragão, professora da disciplina Filosofia da Educação. Eu já sou professora da casa, do curso de Pedagogia e também professora do curso de Letras, não é? Eu já tive a oportunidade de ensinar algumas disciplinas para esses dois cursos. Hoje nós vamos ter agora nesse momento uma pequena explicação, porque infelizmente o tempo é pouco e a gente tem que aproveitar o máximo possível, né, as explicações que serão dadas acerca da disciplina que é a filosofia da educação. Eu gostaria que todos acompanhassem, tá, a aula expositiva pelo PowerPoint. Ele está sendo gravado e você também pode consultar no seu material, que é o e-book, onde você vai poder encontrar também mais contribuições que podem ser adicionadas ao que está sendo ministrado agora. Também peço a todos uma compreensão, porque se você escutar algum ruído, algum barulho, eu queria que todos entendessem que nesse momento eu me encontro, não é, fazendo a gravação dentro da minha casa e fica muito difícil a gente ter esse silêncio total. Se você escutar um ruído, barulho, algum latido, algo do gênero, é porque, né, mais precisamente esse horário, né, que eu estou fazendo a gravação da nossa aula, que é por volta de 8 da noite, é um movimento onde muitas pessoas elas resolvem passear com seus cachorros. E aí você escutando aí algum latido, nem se preocupe, é daqui mesmo, tá? E eu queria dizer para vocês que eu, enquanto professora, eu tenho que falar sobre a importância da disciplina, da filosofia na compreensão de qualquer ciência, já que ela se mescla com outras ciências, né? Ela estuda pressupostos intelectuais e diferentes raízes que compõem o pensamento científico. Por quê? Porque através da arte do questionamento, dessa retórica, dessa reflexão que a filosofia ela defende muito, ela nos leva a uma mudança de comportamento, né? Nós, enquanto professores, devemos entender, né, que é muito importante pensarmos e repensarmos, não só acerca da teoria, né, de outras teorias, mas inclusive do nosso modo de ser, do nosso modo de pensar, tá certo? A gente espera que esse material ele possa trazer muitas contribuições para a formação de todos, né? Dentro das ciências em geral, como eu já tinha começado a falar, a filosofia ela desempenhou um papel importantíssimo, né, contribuindo para um ponto de partida, gente, para a compreensão de qualquer tipo de pensamento. Em regra geral, né, é possível falar em uma filosofia da ciência de maneira particular ou em uma filosofia da educação, porque nós vamos começar a pensar e a refletir e ter uma mudança de comportamento a partir do momento que nós nos debruçamos em cima da importância que a educação ela é e é capaz de fazer na vida do ser humano. E é com base na importância da filosofia para a compreensão de toda forma de conhecimento do ser humano que se acredita ser indispensável para nós professores entendermos bases filosóficas do conhecimento que pretende construir, gente, e utilizar durante a nossa prática docente, consequentemente repercutindo no nosso cotidiano. Aí eu venho com a seguinte pergunta: o que é que você entende por filosofia, né? Vamos ver aqui diferentes formas de conhecer o mundo. Nós, enquanto seres humanos, né, nós somos muito definidos como sermos racionais, diferentemente do animal, né, do bicho de estimação que você tem. Se você aceitar essa definição,
você estará afirmando que o que distingue o ser humano dos outros animais é a nossa capacidade de compreender, de conhecer, de julgar o que é certo e errado, diante do meio, do mundo em que vivemos, e por meio do pensamento, a gente vai ter algumas mudanças de comportamento. Eu tenho certeza que agora você não pensa da mesma forma como antes de ingressar no seu curso. Por quê? Porque você passou a ter, explicações acerca da definição de educação, definições acerca do comportamento do ser humano, estratégias de ensino, método, e tudo isso vai causar um rebuliço interno, e daí você vai fazer com que aquele seu comportamento anterior ele possa ser melhorado. Mas esse processo do conhecimento, gente, do mundo, não ocorre sempre da mesma forma. Dependendo das circunstâncias e também das necessidades, os costumes, daquilo que você aprendeu na sociedade em que você está inserida, e que muitas vezes, essa compreensão ela ocorre na criação, por meio da criação de mitos, das artes, das religiões, das ciências e do senso comum. Então, essa sociedade que você está inserida, ela vai, nessa interação, de você com esse meio, ela vai acabar influenciando no seu modo de ser, na sua forma de agir. Mas diferentemente dos animais, nós, enquanto seres humanos, nós desenvolvemos uma forma muito peculiar de comunicação, que no caso é a linguagem. E por meio de sons, não só porque a definição de linguagem, vocês enquanto estudantes de letras, estudantes da pedagogia, nós sabemos que existem muitas formas de nós nos comunicarmos. Temos a comunicação através da linguagem, a comunicação através de gestos, de corpo, Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas por meio de sons, era possível criar referências comuns que todos os grupos entendiam. Isso facilitava a convivência coletiva e ainda facilita, a gente sabe disso. E aumenta as chances da nossa sobrevivência e do nosso convívio em sociedade, porque nós precisamos viver em sociedade. O homem, ele não é uma ilha, ele não vive isolado. Até mesmo naquele filme em que o Tom Hanks ele fica numa ilha, ele naufraga, e ele consegue parar numa ilha, ele começa a dialogar com uma bola, Então ele precisa dessa comunicação para que ele também não surte enquanto pessoa. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Um outro exemplo que eu posso dar é a respeito desse período de pandemia. Quando nós tivemos um isolamento mais rígido, nós tivemos muitas pessoas que reclamaram, que não podiam sair, não podiam ir trabalhar, porque ficou tudo fechado. Então, as pessoas elas começaram a dar importância do quanto é necessário eu ter o outro perto de mim. Então, tudo isso acaba repercutindo no nosso modo de ser e de agir. Então, criando referências comuns a todo o grupo sobre as coisas que os cercavam, a vida ficava mais fácil e as ideias presentes na mente das pessoas ganhavam materialidade com a linguagem. Isso a gente está falando da evolução do ser humano, Porque o ser humano, ele sempre precisou do outro. Se nós admitirmos que o ser humano ele é único porque ele é racional, concluímos que a racionalidade está diretamente ligada à linguagem. E por meio dela, os seres humanos, tornamos senhores da natureza, realizando os primeiros esforços de compreensão e explicação do mundo à sua volta. A gente vai ver como que essa evolução ela acontece, com o primata, ele vivendo em sociedade, ele aprendendo
né, com o outro, o mais velho ensinando ao mais novo e também trocando experiência, e isso daí foi trazendo, né, mostrando a capacidade que o homem tem de evoluir. Aí eu venho com uma pergunta, porque foi mencionado aqui sobre senso comum. Né? O que você entende por senso comum? Né? O senso comum é a transmissão de conhecimentos que acontecem durante o dia a dia, né? E que esse conjunto de saberes e costumes praticados por todos nós, né? E que define o cotidiano da maior parte das pessoas, né? E esse senso comum, ele é fragmentado e difuso, pois são conhecimentos que não se escrevem em nenhum manual, né? Mas são repassados pelas pessoas sem questionar, né? A educação, tentar defini-la é algo que é muito difícil. Definir a educação não é uma coisa que nós vamos encontrar a explicação em poucas palavras. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que a educação é você tirar o ser humano da escuridão e levar para a luz. É tirar da ignorância e levar ao conhecimento, né? Por isso conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você passa a conhecer, você passa, né, a ter essa mudança de comportamento por essa vivência, né, por essa troca de experiência, de conhecimento, você evolui enquanto pessoa, né? Então, essa educação, normalmente, né, ela acontece de forma institucionalizada, aquela que eu tenho, né, aqueles conteúdos acadêmicos, aquele conhecimento mais rebuscado. Nós chamamos de educação formal, que é a que acontece nesses ambientes institucionalizados. Nós temos a educação não formal. Essa educação não formal, ela acontece quando eu estou agregando conhecimento, né, e eu estou evoluindo no quesito profissional. Quando eu pego faço um curso de extensão e esse curso de extensão tem o objetivo de agregar mais conhecimento à minha vida profissional. E eu tenho a educação informal, que é aquela que eu aprendo, né, com a troca de experiências com o mais velho, né, ele me ensina o que eu devo fazer, ele me orienta, e normalmente nessas ações, o senso comum, sendo ele fragmentado e difuso, ele passa, né, muitas vezes sem nós percebermos, e ele passa a fazer parte da nossa vida durante a interação, tanto da educação formal, da educação não formal e a informal, né? E é necessário que eu tenha, não é, um conhecimento mais amplo para que esse senso comum, esse conhecimento totalmente difuso e fragmentado, ele possa fazer parte da minha ação. Então é necessário eu me apropriar, né? É necessário eu me agarrar com uma teoria, com embasamento, para que eu não utilize o senso comum como uma verdade, porque normalmente ele vem distorcido. Professora, dá uma ideia. Vou dar uma ideia. Todo mundo tem uma ideia, uma noção, né? Chegou à conclusão de que mulher dirigindo é perigoso, né? E isso passou a fazer parte, e o senso comum normalmente adota isso como verdade, né? Só que isso não é verdade. A mulher ela é mais cautelosa, a mulher ela é mais tranquila, diferentemente do homem, né? Por uma questão de natureza. A natureza do homem é algo mais brusca, né? Mais rude.
Isso é uma característica, né, que eu acredito, eu, Cristiane, eu acredito que seja inato, né? E a mulher não, a mulher ela é oposta, sempre eu pude perceber que grandes acidentes eles são causados por homens. Tem uma exceção, né? Uma vez ou outra a gente encontra, mas nós não podemos agarrar essa teoria como verdade absoluta. Uma outra coisa, que criança não pensa, né? Criança, ela não pensa, e isso não é verdade. A criança, ela é de natureza questionadora, ela pergunta muito, só que nós adultos temos uma característica muito forte de abortar toda e qualquer vontade de conhecimento que a criança tem. Ela tem a necessidade de saber para que aquilo funciona, o que é aquilo. E o adulto que está próximo, né, como ele não quer responder, porque ele não tem esse interesse em responder, o que é que ele faz? Deixa isso para lá, isso é assim porque é assado, né? Eu vou contar para vocês uma experiência de uma criança que tinha muita resistência ao estudo. Ela não gostava. Para ela estava sendo muito difícil porque ela tinha saído da educação infantil, estava entrando no ensino fundamental 1, que é o primeiro ano, e ela estava tendo assim um verdadeiro conflito interior, porque ela tinha que conciliar o tempo de estudo, né, com a brincadeira, onde a brincadeira era um tempo muito maior para ela. E aí ela chegou para mim e me perguntou, disse assim, me diga, me explique, né? A gente tinha que estudar para a prova e todo o material estava em cima da mesa, e ele chegou para mim e disse, a criança, né? Me diga, me explique qual o sentido de eu estar sentado nessa cadeira olhando para esse papel cheio de letras, né? Qual o objetivo de tudo isso? E daí eu disse para ele, eu expliquei, né, que era necessário, porque todo conhecimento faz parte da construção do ser humano, e obviamente foi algo que foi falado, né, para que ele pudesse entender, né? Foi falado de acordo com o conhecimento que ele tinha, que ele era na época ele era uma criança de 6 anos. Então a criança, ela tem essa necessidade de saber. E essa mesma criança, ela queria durante o almoço comer hambúrguer, né? E eu tinha oferecido para ela a comida normal, que era arroz, carne, feijão, né? E macarrão, tudo isso, purê e essa coisa toda. E ele chegou e disse assim, mas por que eu tenho que comer essa comida e eu não posso comer hambúrguer? Na nossa época, quando nós éramos criança, o que é que a criança tinha como resposta? Fique calado, não me peça nada, você tem que comer isso e pronto, né? Eu ouvi muito isso, né? E eu tenho certeza que você também tenha ouvido isso. E foi quando eu cheguei e disse para ele, olha, hambúrguer nós comemos quando nós vamos ao shopping. Nesse momento nós não estamos no shopping, nós não estamos no horário de lanche, nós estamos no horário do almoço e precisamos comer comida. Aí ele disse, então toda a vida que a gente come hambúrguer é porque a gente está indo passear no shopping, não é isso? Eu digo, como nós não estamos passeando no shopping, você vai ter que comer essa comida. E ele aceitou de boa. Então a criança, ela tem essa necessidade de ter as suas perguntas respondidas, né? Então vamos aqui, continuando. O costume de tomar banho quase que diariamente no Brasil faz parte do senso comum. Saber operar uma televisão, fazer sinal para poder pegar o ônibus, afirmar sobre políticos e a corrupção no Brasil, que é algo que anda ao mesmo tempo, em paralelo, são práticas comuns a muitos brasileiros, transmitidas e reforçadas pelas famílias, pelas mídias e pelo convívio entre brasileiros, como foi os casos que eu mencionei também para vocês. Contudo, a maior característica do senso comum é justamente a maneira pela qual aceitam-se determinadas regras e costumes sem questionar se são verdade ou se tem alguma relação efetiva com a realidade. Um exemplo, a afirmação é a manga com leite que dá indigestão e pode matar alguém.
Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes nós já ouvimos também que a criança tem que aceitar tudo aquilo que o ser humano passa para ela? Né? Meu esposo uma vez chegou para mim e disse que ele estava com dor de cabeça e a minha sogra falou: não, você não tem dor de cabeça, porque criança não tem dor de cabeça. E ele disse que estava morrendo de dor de cabeça, né? E ele não esqueceu aquela dor, né? Foi algo que realmente marcou, né? Ele tem uma lembrança muito forte em relação a isso. Então, criança, ela não pensa, criança não sente dor, ela não tem partes do corpo, ela não aprende. Por quê? Porque ela é burra, porque você, né, não tem uma estratégia de ensino apropriada para ela, né? Um outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é que uma outra criança, ela também, no processo de alfabetização, ela chegou para mim e eu estava ensinando ela a ler e a escrever, né, a decodificação das letras, né? Ela tem uma certa resistência e eu cheguei para ela e disse assim: eu queria tanto que você me explicasse o que acontece com você na hora que você está estudando. Aí ela chegou para mim e disse assim: eu queria que você entendesse que dá uma dor de cabeça porque eu penso tanto e eu não consigo entender o que você fala com aquilo que está escrito. Para mim é tão confuso que tem horas que a minha cabeça parece que vai explodir. Então eu ouvi na fala dela o drama que ela vive, né? E isso daí requer do adulto muita paciência, muita complacência e muita empatia. E que saia desse senso comum, que nós venhamos a tirar toda ideia equivocada sobre a construção do conhecimento. Para a gente é muito fácil. Por que para a gente é muito fácil? Porque nós somos já adultos e nós não olhamos mais com um olhar de criança, mas passamos por aquele mesmo problema de criança. Então a gente precisa, acima de tudo, ter empatia. Dando continuidade aqui, daí observou-se o surgimento de formas de pensar mais organizadas que pretende, por meio do questionamento, da observação, dos fatos e da experimentação, explicar de uma maneira lógica o que acontece à sua volta. Esse conhecimento começou a se organizar no século XVII com a denominada ciência. E nós temos aqui a origem e o significado da filosofia, que significa o amor pela sabedoria. Os filósofos, tradicionalmente, eles afirmaram, e afirmam que a filosofia surgiu na Grécia em torno do século VI a.C. Apesar de os primeiros escritos serem escassos, sabe-se que a filosofia grega nasceu rejeitando as interpretações míticas da realidade, que se baseavam no sobrenatural, na atuação de deuses e semideuses, na natureza e na vida humana. Era normalmente tomado como exemplo para poder as pessoas entenderem. Daí que a palavra filosofia, que significa amor pela sabedoria, como a gente está vendo aqui no slide, amante da sabedoria, filo é amor, sofia é sabedoria. Os primeiros filósofos gregos, como Tales e Pitágoras, eles eram matemáticos, ou seja, pessoas que queriam utilizar a lógica e os números para tentar explicar os fenômenos desse mundo. Aristóteles, por sua vez, considerado o pai da filosofia grega, abordava também, temas tão diferentes quanto a física, a química e a astronomia, ou seja, procurava entender todo o saber de seu tempo. Então, observa como a filosofia, enquanto ciência, ela acaba se mesclando com outras ciências. Esses sábios humanos que buscavam saber tudo que se fosse possível em sua época, podem ser percebidos também como cientistas. Sempre que a sociedade ficava mais numerosa e complexa, novas atividades humanas vão surgindo com as divisões das atividades anteriores, ou seja, um conhecimento vai agregando em outro conhecimento e vai ampliando esse conhecimento, porque vai se somando.
Isso permite o desenvolvimento sistemático, organizado desse conhecimento humano. Na antiguidade, aquele que era chamado de filósofo realizava atividades que hoje são típicas do matemático, do astrônomo, do físico ou do cientista, até porque eram figuras desse ramo. E a filosofia, gente, acabou sendo relegada a uma posição menor dentro das ciências. Mãe da ciência da antiguidade, ela perdeu sua importância diante daqueles conhecimentos mais ligados à Revolução Industrial e às grandes transformações da natureza, né? A sociedade, ela foi evoluindo, né? A questão do capitalismo foi ganhando maior importância, os resultados, né? Com uma determinada atividade, o retorno ela era bem maior, né? Então se apreciou muito mais essas transformações, né? Que no caso aqui nessa última linha está falando sobre as ciências exatas e também da natureza. Então foi ficando, né? Foi ficando em segundo plano. Só abrindo parênteses, né? Durante a nossa ditadura militar na década de 60, 64, que foi até 85, a filosofia ela se tornou perigosa. E a filosofia e a sociologia, enquanto ciência que fazia parte da grade curricular da educação básica do nosso país, elas foram retiradas porque eram ciências perigosas, porque levavam o ser humano a pensar, a questionar, né? Eles ficaram com muito medo e também colocaram em segundo plano, terceiro plano, a ponto de ser encarado como subversiva, né? O ato filosófico e a importância da filosofia. Tudo isso, gente, que eu tô falando para vocês é que vocês entendam, né, que a filosofia ela sempre existiu e ela sempre fez parte do nosso cotidiano. Só que o que nós precisamos entender é que é possível utilizá-la na nossa prática docente, buscando esse conhecimento, agregando esse conhecimento para que nós possamos levar os nossos alunos a pensar, tá certo? Por trás de todas as escolhas e acontecimentos da vida existem questionamentos, desde as grandes decisões, como sair de casa dos pais, terminar um relacionamento, vir a casar-se, até as menores, como escolher uma roupa, se vai sair ou não, se vai faltar ou não a aula. Então, toda tomada de decisão, ela nos remete ao quê? A uma reflexão. E essa palavra reflexão vem de refletir, como uma imagem refletida em um espelho, ou seja, a luz atinge o espelho e retorna para você, mostrando a importância da imagem, né? E a própria imagem, né? Esse processo de retornar, de ver a si mesmo, é a base do processo de filosofar. A atitude filosófica consiste em se voltar para você mesmo e se perguntar sobre as coisas que você já conhece. Dessa maneira, né, é possível afirmar que todos os seres humanos são, de certa forma, filósofos. Né, diante dos problemas que nós encontramos durante o nosso dia a dia, durante a nossa rotina, sempre serão avaliados, né, e vamos buscar soluções por meio dos conhecimentos que nós já conhecemos e que muitas vezes vão surgir novas ideias por conta de inquietações, a busca por solução. Né, novos caminhos que ainda não tinham sido trilhados, eles passam a ser percorridos. Por meio dessa reflexão, as pessoas constantemente agem de maneira filosófica sem nem saber. E o que é o questionamento? Quando nós crescemos, né, especialmente na fase adulta, a personalidade já se estabelece e já possuímos uma grande carga de conhecimentos. E que aí vem a ignorância, porque muitas vezes se acredita que não tem mais o que aprender. E o conhecimento ele só termina com a morte. Então a gente está sempre nessa troca, porque nós interagimos enquanto
pessoas, né? E nós acreditamos ser necessário e suficiente para vivermos em nossa vida. Repetimos em muitos aspectos a vida de nossos pais, dos nossos avós, aceitamos muitas coisas do senso comum, e a atitude filosófica de um adulto geralmente é bem menor do que de uma criança. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o questionamento, aquela dúvida, né, ela vai sendo abortada com o passar do tempo. E aí eu pergunto para vocês, né? Eu já fiz uma breve explicação sobre o que é educação, né? A educação é um ato realizado, né, por pessoas, né, com uma troca de experiência, onde eu trago conhecimento para aquele que está próximo de mim, e ele também traz o conhecimento, e essa troca nos leva a nos desenvolver. É quando nós saímos da ignorância, saímos da escuridão intelectual, e nós passamos a ver e passamos a enxergar melhor, tá certo? E é isso daí, galera. Eu vou ficando por aqui. Nós temos mais alguns pontos que vão ser abordados nos próximos slides, e eu peço a vocês que aguardem, que já já vocês vão ter essa oportunidade, tá certo? Nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula, tá certo? Com o conteúdo 2 do nosso e-book, a unidade 2, onde tem como objetivo de aprendizagem compreender os 3 aspectos da filosofia da educação, diferenciar as visões antropológicas, metafísica, naturalista, histórico e social, visualizar os valores que permeiam o processo educativo, entender o caráter epistemológico das teorias educacionais e conhecer as principais teorias em educação. No aspecto antropológico, né, a primeira pergunta da filosofia é: o que é o homem? Para muitos, né, para muitos da área da filosofia, eles tentam aqui, né, definir o que faz do ser humano um animal distinto dos outros, né? Inclusive, a gente já até mencionou sobre isso na aula passada. Né? Os mais conhecidos, né, em frases filosóficas, é René Descartes, onde ele tem como pergunta a frase penso, logo existo. Essa afirmação define que o homem ele é um ser que pensa, né? Então, a expressão ser pensante. Se uma pessoa é incapaz de pensar, ela é um animal, pois vive segundo as necessidades que a natureza lhe impõe. A gente tem aqui uma foto dele, né? Desse filósofo muito conhecido, né? Segundo essa frase, né? Essa frase que foi comentada aqui: penso, logo existo. Isso é uma prova do que o ser humano é um ser pensante. Então, esse questionamento, gente, é sempre o primeiro que se deve fazer, né? Todo em qualquer situação em que nós estejamos inseridos. Mesmo que não seja possível, mesmo havendo essa impossibilidade de ver a resposta imediatamente, a visão do mundo que nós temos, né, possui as suas formas e ação sempre, né, as formas de ação que sempre possuem uma determinada ideia do ser humano embutidas nelas. Um exemplo clássico que nós podemos dar agora é sobre a violência, né, como forma de educar. Quando se utiliza a violência física ou verbal, coloca-se em prática a ideia de que o ser humano aprende melhor quando ele está submetido a algum tipo de agressão, seja ela física ou psicológica. No século XX, muitas pessoas elas foram educadas com a palmatória, né? Ou com uma régua, e o professor ele fazia o uso da força para que os alunos fossem adestrados, para que eles pudessem aprender. Essa ideia, né, gente, dessa forma de ensinar, né, ela foi... Alguns especialistas, eles afirmam que isso é consequência do modelo de educação jesuítica, né, dos jesuítas.
eles vieram com esse propósito, né, de catequizar, mas em algum momento, como existiu o autoritarismo, né, do ensino, se acreditava também, foi durante muitos anos que a criança ela só aprendia se fosse adestrada, né? Então, essa visão desse animal, ela não é uma proposta do senso comum. Realmente foi algo que aconteceu porque se acreditava que ela só era um ser pensante depois que ela começava a fazer uso da sua memória. Então, a reflexão antropológica ela vai possibilitar a nós, educadores, que atuamos de forma intencional, ao invés de meramente reagir aos estímulos, né, que recebemos por nós estarmos vivendo em sociedade, né, como no caso em escola, família, né, na faculdade, por exemplo, né, interagimos, né, nesse meio. Assim a gente sabe que é possível fazer questionamentos, né, e também desejar formas, planejar, construir as atividades pedagógicas. Né? Como são variadas as teorias pedagógicas, também são várias as ideias que existem sobre o que é ser humano. Terão aqui destaques, né, alguns da história da pedagogia, com concepções da metafísica e concepções naturalistas e também a concepção histórico-social. Um abraço e até a próxima aula.